Oficialmente aberto a nossa aula do dia de hoje. Nós vamos trabalhar hoje a revisão do cronograma, as expectativas e vou falar sobre a BNT que nós vimos citação e referência nas aulas anteriores e hoje sobre o formato, ok? Acho que o 1 é pior. O 1, Sara, deixa eu falar assim em termos, tá? Deixa eu pensar assim, ó. Se eu puder te dar uma métrica de comparação. Se você concentrar, tiver um final de semana livre, sabe, sábado, domingo, focado, você faz o projeto de pesquisa no final de semana. Entendeu? Se você tiver um final de semana livre, sábado e domingo, com foco naquilo, vou começar a fazer, vou sentar aqui para fazer isso. Final de semana você termina o projeto de pesquisa. Um final de semana. Um sábado e um domingo. Não passa disso. Tudo bem? TCC 2. Se você tiver focado, você termina um capítulo a cada 1,5 mês, 2. Olha a diferença. Entende? Projeto de pesquisa. Se você tiver focado, final de semana você resolve. TCC 2. A cada 1 mês, 1,5 mês, até mesmo 2 meses, você termina um capítulo. Perfeito? Todos entenderam essa diferença? Ah, mas não são as mesmas coisas? São, mas o nível de profundidade que você vai apresentar no TCC 2 é muito maior do que o TCC 1. TCC 1, como eu disse, é projeto de pesquisa, né? A introdução é apenas uma página e meia ali, é aceitável. A justificativa também, uma página e meia é aceitável. Já para o TCC 2 não, você tem que trazer uma introdução muito mais robusta e uma justificativa que realmente convença o porquê que esse tema aí, esse trabalho, ele é relevante. Né? E aí você vai discorrendo, depois a revisão bibliográfica, aquilo vai engrossando o caldo, como a gente fala, e aí depois fica um trabalhinho bacana, em torno aí de 60, 70 páginas, de boa. Tá certo? Perguntas? Eu fiz uma colinha aqui para a aula de hoje, eu sei lá onde eu botei essa colinha. No mínimo a Marta que pegou minha cola. Ah, tá aqui, achei. Ah, tá aqui. Muito bom. Pessoal, ó. Então, eu vou perguntar de novo, porque eu recebi dois e-mails perguntando sobre cronograma. Professor, o cronograma tal. Então, eu acho que tem gente ainda que tem dúvidas em relação ao cronograma. E aí eu disse na aula de uma dessas semanas aí, não sei se é a aula retrasada, uma dessas aulas, né? Que nós tínhamos lá, inclusive o cronograma está aí, né? O exemplo está na plataforma, tá? O exemplo do cronograma está no arquivinho, já está em Excel. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar para vocês de novo. Tá aqui, ó. Deixa eu subir ele aqui. Espera aí. Para.
Enxergam? Conseguem enxergar aí? Todo mundo tá vendo? Olha aí. Todos estão vendo? Beleza. Ó. Então, eu já deixei ele pronto nesse formato aqui, ó. E aí, eu vou só revisar, né? Nós já falamos sobre isso, acho que 2 aulas. Mas nunca é demais falar mais uma vez. Tá certo? O que que você vai fazer? Você vai aqui, ó, colocar o xizinho com um X muito grande, mas nós vamos diminuir aqui. Você vai colocar um xizinho, dá para ver? Dá. Aí. Colocar um xizinho no que você está fazendo. Então, por exemplo, ó, escolha do tema de pesquisa, tá aqui, ó. Agosto, perfeito. Revisão da literatura, tá escrito errado aqui, ó, literaratura, é literatura. Depois eu corrijo e coloco de novo lá. Então você fez a revisão da literatura aqui, ó. E você também começou a fazer aqui, ó. Revisão da literatura, o capítulo 2, mas não é para escrever o capítulo 2, né? Vocês foram buscar os artigos. Lembram que vocês fizeram a pesquisa? Cada integrante tinha que pesquisar 5 artigos dentro do tema, e aí a partir daquilo ali começar a desenvolver, etc, etc. Ler os artigos, debater entre o grupo, fazer o Excel, mandar para o professor. Lembram disso? Então, e aí sucessivamente, ó. O que mais aqui? Vocês fizeram aqui, eu estou colocando como exemplo, viu, gente? Aí fizeram a justificativa. Aqui, a metodologia, vamos dizer que vocês desenvolveram aqui, junto com a fundamentação teórica. Desenvolvimento do questionário, que eu pedi já tem um tempo, não recebi nenhum ainda. Vamos dizer que ele vai estar feito aqui, ó. Eita, 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 eita. Cadê o negócio aqui? Volta lá, volta aqui. Aí. Redação da expectativa. Vamos dizer que você vai fazer isso aqui, ó, em novembro. Ok? Redação final. Cadê o... Onde é que foi parar o xizinho? Sumiu, bexiguento. Aqui. Redação final aqui. E entrega do projeto de pesquisa aqui. Ó, essa é a fase projeto de pesquisa. Tudo bem? Observe aqui em cima. Ó. Agosto a dezembro de 25, janeiro a junho de 26. Então aqui, ó, a fase, tá vendo aqui em cima? Fase projeto de pesquisa. Até aqui tudo bem? Pronto. Então é um dos itens, né? Um dos itens do trabalho de vocês, lá do menuzinho, é o cronograma. E o cronograma tá aí, ó. Tá ele bonitinho, explanado, tá? Tem trabalho que eu corrigi e devolvi, não veio o cronograma, tá? Diga, Joyce. Não quer dizer. Pronto. Tá certo? Tranquilo, gente? Aí você vai planejar a entrega do trabalho. Cadê o dezembro aqui? Dezembro, janeiro, um quadradinho, né? Tá aqui. Aí você vai planejar a etapa de coleta. Então aqui, ó, janeiro, ó, janeiro. Tô errado? Então não, ó, janeiro.
Tá certo? Então, vocês vamos dizer que isso aqui é uma sugestão, tá? Então, vamos dizer que você vai coletar janeiro e fevereiro, um exemplo, tá? Escola não abre em janeiro, mas eu estou colocando como exemplo. Tabulação e análise de dados, vocês vão fazer aqui, ó. E aqui. Março. Correção da metodologia. Vocês vão aqui. Síntese da conclusão e correção da metodologia. Aqui. Ó. Ajustes na fundamentação teórica. Vocês vão fazer por aqui. Capítulo de resultado e consideração final. Vocês vão fazer aqui e aqui. Ó. Ok? Vamos ver abril, isso. Maio e junho. Aí, esses dois aqui, é aqui. Eu já vou reduzir para vocês verem, tá? Só um minutinho. Aqui. Aí, ajuste nas referências. É aqui. E apresentação do trabalho, aqui. Então, aqui, vocês podem fazer correção da metodologia e ajustes na fundamentação. Aí, ó. Ficou. Não ficou 100%. Mas ficou ali 30% de 40%. Conseguimos ver isso um pouco maior? Não, ele não aumenta aqui, ó. Ah, aumenta. Mas não deu muito certo, né? Ó, então vai ficar, acho que é assim que é o mais, acho que dá para vocês enxergarem melhor. Ó, aqui, ok? E aí depois, ó, fase do trabalho final, que é o TCC2, tá? Aqui, ó. Dúvidas nisso? Fechou? Então, o cronograma é só isso, tá? Preencheu esses assuntinhos aí, coloca lá no item específico, tá no template, né? Tá certo? Coloca lá, pronto, esse é o cronograma, tá? Tá aí a aula gravada mais uma vez, quem tiver dúvida, né, assiste, para não perder o fio da meada, tá certo? Mas tá aí o cronograma. Tudo bem? Eu vou mudar o slide aqui. Tudo bem se eu mudar? Alguém quer perguntar algo sobre cronograma? Posso fechar isso? A tabela? Que tabela, minha querida? Do cronograma? Senhora Gloglovich? Pode ser que esteja. Como o teu trabalho, como eu falei para você, como o trabalho estava um pouco desformatado, chegou para mim ele desformatado, então você colocou a tabela, tá ok, tá supimpa, bonitinho, mas você não colocou os xizinhos, né? Então como é que a gente sabe quando é que você vai resolver a tarefa? Ó, tá até que bonitinha, não precisa ser colorida, viu, Viviane? Na ciência, nós não utilizamos tabela colorida, não utilizamos quadro colorido, é raro, tá? Então, pode fazer, que nem eu tô aqui na tela, ó, fundo vazado, somente as grades, linha de grade e o tema, tá bom? Perfeito? Diga, senhora Adriana.
Sim, é o item 4. No seu template aí, dá uma olhada no seu template. É o item 4.5. Dá uma olhada aí. Se você tiver com o template seu aberto aí, você vê que o cronograma, ele é o item 4.5. O pessoal perguntou por e-mail essa semana, 2 grupos me perguntaram, eu falei, bom, já tem aula gravada lá, eu expliquei para o grupo, mas mesmo assim, como eu vou falar de formato na aula de quinta, eu reviso isso sem nenhum problema. Então, promessa dada, promessa cumprida, tá aí, ó. Ok? Revisado o cronograma, tá? Ele, ó, do primeiro e do segundo, tá? TCC1, TCC2. Fase, projeto de pesquisa, tá aqui em cima, ó. E fase, trabalho final, aqui embaixo. Fechou? Tranquilo a todos? Vou mudar o slide, tá bom? Parar. Então tá aqui, ó, cronograma, já encerramos essa atividade. Segunda atividade, expectativas. Então vamos lá. Qual que é o item expectativa do nosso template, meninas? Deixa eu ver se o Chena tá na sala, porque se o Chena estiver na sala, não pode ser só meninas, né? O Chena, você tá aí, meu jovem? Tá aqui, olha lá. Então, meninas e meninos, né? Isso. Então, o Chena estando em sala, meninas e meninos, né? Ok? Qual que é o item do template que fala de expectativas? Who remind myself? Deixa eu rememorar vocês, porque eu também de vez em quando sou meio velho. E aí... eu não me lembro nem que dia da semana é hoje mesmo. Nem se tem dia da semana hoje. O Tchena, enquanto eu carrego aqui, vocês acharam interessante a orientação de terça? Perfeito. Adaptaram alguma coisa já ou não? O Tchena está escrevendo aí? Ah, perfeito, perfeito. Perfeito, Tchena. Beleza. Olha só. Só para colocar o template de novo para a gente relembrar, né? Então, atendendo aí a nossa amiga Adriana Cosmo, quando perguntou onde eu ponho isso? Tá aqui, Adriana, ó, 4.5. Ó. Beleza? E o expectativas, ó, capítulo 5. Tá? Então, capítulo 5, expectativas. Que é o que nós vamos falar agora. Por que expectativas e não considerações finais, conclusões, resultados, que nem a gente lê por aí? Professor, muito bem, porque você não fez nada disso ainda, né? Você não tem resultados e você não tem isso, Charliane, você não tem resultados e você não tem considerações finais, você não tem nada disso, ok? Vou deixar somente a aula da agora, tá? Vou tirar essa daí, vai ficar isso, muito bem, né? Porque você só tem a ideia da expectativa. Se mostrar o slide, inclusive, eu agradeço. Cadê o negócio? Sumiu.
né? Então, qual que é a ideia, né? A ideia é... Deixa eu carregar de novo aqui. A ideia é você indicar uma expectativa. Tipo assim, olha, eu espero alcançar isso, eu espero que isso aconteça, eu espero que eu consiga entender essa etc aqui, ou então que realmente as coisas caminhem por ali e eu também entenda, ou então que tal coisa aconteça. É tudo expectativa, porque você ainda vai fazer pesquisa de campo, você ainda vai coletar informação, você ainda vai tabular dados, tá certo? Então, você não sabe ainda o que está acontecendo. Você não tem a mínima ideia do que você vai encontrar. Na hora que você entrevistar uma pessoa, que você coletar dados, você fala, eita, não era isso que eu pensava. Pronto, você já mudou o seu olhar para o assunto e você já tem que trabalhar diferentemente o tema. Tudo bem? Tranquilo? Então, como é que eu escrevo uma expectativa? Então, eu estou trazendo para vocês algumas dicas. Tem aqui, como sempre, aqui. Aí o cronograma, que nós já falamos. Pá, aqui, chegou. Né? Como é que eu escrevo as expectativas? Então, algumas dicas, né? Quais conhecimentos, mudanças de prática ou compreensões pedagógicas que você espera alcançar? Veja, é sempre linguagem futura. Boa noite, Ladaiana. Boa noite, boa noite. É sempre redação futura. Ou seja, vai acontecer. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Espera-se que a pesquisa evidencie a importância das metodologias ativas no desenvolvimento da autonomia dos alunos do ensino fundamental, contribuindo para o aprimoramento das práticas docentes. Não, que bonito, né? Espero que a pesquisa evidencie a importância. Tá certo? Que realmente ilustre, informe, traga algo para eu entender a questão da importância daquilo que eu vou pesquisar. Está muito relacionado aos objetivos específicos e às proposições. Tudo bem? As expectativas estão relacionadas com os objetivos específicos e com as proposições. Estão enxergando isso? Deixa eu ver. Estão. Ok? Tudo bem? O que eu coloquei no objetivo específico? Que eu vou identificar não sei o que eu vou descrever não sei o que não é isso que vocês escreveram lá? Analisar não sei o que, não é? Então, aqui você vai dizer, ó, espero que tal coisa aconteça, e aí você está remetendo lá, né, ao que estava escrito no específico. Que após a análise de alguma coisa, fique evidente de que tal coisa realmente que eu estava pensando aqui, né, tal coisa está funcionando, etc, etc. Ok? Tem mais exemplos? Tem. Contribuições para o campo da educação, que é a área de vocês, né? Então, o que abordar? A pergunta, ó, como sua pesquisa pode enriquecer o debate pedagógico ou propor novas abordagens didáticas? Quando você responder esta pergunta, você já tem um parágrafo aí, ou talvez dois. Como sua pesquisa pode enriquecer o debate? Olha lá um exemplo dessa escrita. Ó.
A pesquisa pretende oferecer uma nova perspectiva sobre a inclusão de alunos com deficiência intelectual, contribuindo para práticas pedagógicas mais sensíveis e efetivas. Veja que o olhar, né, é de contribuição. O que a sua pesquisa espera contribuir? Está aí. Contribuindo para quê? Então, práticas pedagógicas mais sensíveis e efetivas. Até aqui, dúvida, gente? Nenhuma dúvida? Vocês sabem que foi. Uhum. Eu não me aprofundei naquele, eu não me aprofundei naquele instante porque eu não tinha explicado ainda o capítulo, né? Acho que inclusive eu até falei para ti, não foi? Falei, ó, eu não vou me aprofundar aqui, porque será o tema da nossa próxima aula, que é o. Perfeito. E você está dentro do esperado? Marta, está dentro do esperado? Pronto, já podemos marcar sua apresentação para a semana que vem. Você só vai disputar com a Charliane quem será a primeira, né? Que eu já prometi para a Charliane que ela será o primeiro grupo, então nós podemos pensar no assunto de colocar você também como primeiro, né? Ué, mas o primeiro não é bom porque já se livra? Eu escutei isso várias vezes. Professor, eu quero ser o primeiro que eu já me livro. É como se o negócio fosse um peso, né? Semestre passado, inclusive, brigaram para ser o primeiro. Não, professor, eu quero ser o primeiro, porque eu já fico livre disso, que eu não estou dormindo, não sei o que. Eu falei, olha, cuidado que o primeiro, normalmente, é aquele grupo mais cobrado, né? Porque os professores estão com gasto total ainda, primeira banca, primeiro trabalho da banca, então eles começam a perguntar um bocado ali. A Sara já está escrevendo, eu quero ser o primeiro aqui no Tiradentes. Melhor ser o último. Muito bom. Vamos lá, o que mais eu posso escrever numa expectativa? A aplicabilidade pedagógica dos resultados. Eu posso escrever isso também, ok? Então, o que nós vamos colocar nesse tópico, se pensarmos dessa forma, né? Aí tem a pergunta, como os resultados podem ser utilizados por professores, gestores escolares ou formuladores de políticas educacionais? Bonito isso aqui, hein? Bacana. Como os resultados podem ser utilizados por professores? Ó que forte isso, né? Que legal. Então, um exemplo de um parágrafo que vocês vão escrever nesse sentido é lá. Os dados obtidos poderão auxiliar os professores na escolha de estratégias pedagógicas mais adequadas ao ensino de crianças em situação de vulnerabilidade social. Né? Gente, isso aqui são exemplos de trechos de trabalhos que já foram apresentados, tá? E aí eu trouxe um pedacinho de cada, só para vocês verem como é que cada grupo escreveu, tá? Não é que todas essas dicas pertencem ao mesmo trabalho. Cada pedacinho desse é de um trabalho que o pessoal já fez. Inclusive tem aqui, ó, esse daqui, que é o do Todd, famoso Nescau, né? Deixa eu ver o que o grupo escrevinhou aqui.
Ó, eu vou mostrar só o tamanho da expectativa deles, ó. Perfeito? Ó, deu quase uma página. Normalmente, eu digo, isso aqui está muito fraquinho, uma página, está com preguiça de escrever. O aluno tem um pouco de preguiça de escrever, mas, né, ficou relativamente interessante. Eu vou ler apenas um parágrafo aqui, ok? Olha lá. Espera-se que esse trabalho contribua para que os professores possam escolher estratégias pedagógicas mais adequadas para o ensino de crianças com TOD, especialmente aquela situação de vulnerabilidade social, ou seja, que enfrentam desafios como condições econômicas desfavoráveis, falta de apoio familiar ou outras dificuldades que impactam seu desenvolvimento. Acredita-se que, por meio da pesquisa, poderão ser identificadas práticas pedagógicas inclusivas que promovam mudanças positivas no ambiente escolar, estimulando ações acolhedoras e fortalecendo o processo de ensino-aprendizagem. Além disso, espera-se que o estudo fortaleça a formação docente, evidenciando a importância de metodologias que respeitem as diferenças, incentive a autonomia dos alunos e promova a inclusão efetiva de todas as crianças, garantindo seu direito à educação justa e equitativa. Com base nessas expectativas, espera-se que esse trabalho contribua para o aprofundamento do conhecimento sobre os desafios enfrentados pelos docentes ao lidar com TOD no ambiente escolar. Espera-se compreender melhor as estratégias pedagógicas eficazes e os limites existentes na prática docente diante desse transtorno, promovendo uma atuação mais consciente, inclusiva e empática. Ó, acabei lendo tudo. Perfeito? É uma expectativa. Gostaram da expectativa do grupo? Bem interessante, né? Então, veja, o grupo ele criou assim, olha, eu espero, né? Espera-se que isso poderá acontecer tal coisa. Então, a gente não sabe ainda, né? O que pode. Que pode, que não pode. Que isso. Espera-se que os resultados promovam essa contribuição que o grupo colocou aqui. Tudo bem? Tem mais dicas? Vamos ver se tem mais. Impactos educacionais e sociais. Como sua pesquisa pode provocar mudanças na realidade escolar ou na vida dos alunos? Então, olhando para esta pergunta, Sara, se você quiser escrever lá umas 5 folhas, 6, não tem problema não. Gente, vocês já perceberam desde o início que eu adoro conteúdo, né? Andressa, quê? Andressa, ué. Um dia um grupo meu do curso de ADM estava lá com o trabalho pronto, segundo ele estava pronto. O professor, meu grupo já está quase finalizando. Eu falei, é mesmo? Que bom. E como é que tá? Tá legalzinho, tá bem interessante, tá? Eu vou trazer para o senhor ler, porque precisa, né? Eu falei, preciso corrigir antes de você entregar, né? Muito bem. Quantas páginas tem? Ele falou, deve ter umas 45. Eu falei, uma ótima introdução. O aluno falou, como é que é? Eu falei, você está me dizendo que seu trabalho está pronto com 45 páginas? Não, 45 páginas é uma ótima introdução, né? Sara, minha querida, nós já falamos isso em aula algumas vezes, tá certo? Não sei se você esteve, mas eu vou replicar sem nenhum problema. Não existe limite de páginas em TCC. Não existe limite
de páginas em TCC. Tem faculdade que o professor coloca limite máximo, tá? Limite máximo, mas a ciência não tem. Tem professor que tem muito grupo, que nem nós estamos nesse momento, nesse enrosco. Eu acho que no total de todos nós, aí somos em 14 ou 15 grupos. Vamos dizer que cada um de vocês me traga um projeto de pesquisa com 50 páginas. Vamos dizer, tá certo? Para eu ler todos os trabalhos, olha a demanda. Então, por isso que tem professor que fala assim, gente, ó, é o seguinte, trabalhos com no máximo 20 páginas. Ah, professor, mas não, 20 páginas, mais que isso não dá, porque eu não tenho condição de ler. Mas isso é do professor. Tudo bem? É do professor. Tem um TCC que eu sempre uso aqui como exemplo na aula, tá? Sempre uso esse TCC na aula, que é o pessoal do stakeholder aqui do ADM. Esse trabalho, quem orienta a ADM sou eu, né? Esse trabalho tem quase 200 páginas. Só para vocês terem uma ideia. Esse trabalho tem quase 200 páginas. Se eu não estiver enganado, são 193. Tá? Então, depende muito. Se o aluno quiser fazer uma introdução com 30 páginas, show de bola! Olha quanto conhecimento, mas seja relevante também, tá? Não vale, não vale copiar os parágrafos, depois copiar de novo embaixo, mudando uma virgulinha ou outra, né? Realmente de produção, né? Tá certo? De produção mesmo, 3 páginas, 4 páginas de introdução. Ah, Sara, vocês não vão fazer TCC comigo, né? Então fica muito assim, tendencioso eu falar. Se eu ministrasse essa disciplina para vocês, primeiramente eu teria que adaptar o meu mental ao curso de pedagogia, porque eu tenho um mental de engenharia, de administração, de enfermagem. Por exemplo, ontem, na quarta-feira, eu estou no direito. Estou no direito dando metodologia. Então, o direito é um povo que escreve muito, certo? Então, quando eles começam a brincar assim de escrever uma coisa ou outra, já está com 60, 70 páginas. Mas é do aluno, entendeu? Vocês não têm essa necessidade de escrever muito, porque a prática de vocês no exercício da função é outra. Não sei se eu tô sendo objetivo nisso. Estou me fazendo entender. Então a proposta não é essa, é fazer vocês escreverem muito sobre, por exemplo, uma questão de uma prática pedagógica, de um olhar, não é isso. Tá? Pode ter? Pode. Tem grupo aí, eu peguei um grupo da... Eu acho que foi da Paloma, se eu não estiver enganado, mas teve um outro, o Ademir. Da Paloma aqui e do Ademir lá no Tiradentes. Trabalhos de 40 e poucas páginas com projeto de pesquisa. Tá certo? Então, pessoas que realmente querem escrever. E eu falei, Ademir, precisa de tudo isso? Não, professor, eu quero trazer a lei, quero trazer... Tá bom, beleza. Então, acredito, inclusive, que o TCC deles vai passar muito de 70 páginas de boa. Tem necessidade? Não precisa. Mas se o aluno, o grupo quer escrever, sem nenhum problema. Respondendo a Sara, mas o senhor vai estar lá na banca também, não é? Do TCC2, não. TCC2 é outra banca. Por que eu não estou lá? Muito bem, porque eu estou com o TCC1 na mesma data. Então, não tem como eu estar no 1 e estar no 2 ao mesmo tempo. Né? Semestre passado, inclusive, deu problema de intercalação das datas, porque teve um assunto lá no Tiradentes, acho que uma aluna tinha uma intercorrência por gravidez, alguma coisa. E no dia que estava marcado um dia aqui, eu tive que remodelar para um dia seguinte,
porque o Flávio naquele dia não estava aqui, estava lá em Tiradentes. E aí foi uns ajustes meio assim de última hora, mas aí conseguimos fazer. Consegui que ele estivesse presente no TCC1, porque essa lógica é verdadeira. O Flávio tem que estar no 1, mas eu não preciso estar no 2. Ficou meio confuso, né? Mas é isso. Ele precisa estar no 1, no TCC1, por quê? Porque é ele quem continua no TCC2. Ele vai chegar ali na hora para vocês e falar, olha, eu quero que vocês ajustem isso, pensem nisso. Quer dizer, ele já está dando dica para o prosseguimento do trabalho, para o desenvolvimento seguinte. Entende? Então ele já está ali, olha, eu quero assim, quero assado, ele já está dando essas dicas. E eu não preciso estar mais com vocês lá. Então eu fico no 1. Tá certo? Vocês nunca mais me verão. Ei, graças a Deus. Ah, será? Olha, vixe Maria, olha só, fazer você chorar toda noite, hein? Ah, Sara, gostei de você. Ah, que bom, Sara. Tá vendo? Pelo menos alguém gostou de mim. Olha lá. Vamos aqui. Mais um. Tem mais um? Tem aqui, ó. Limitações e possibilidades futuras, né? Temos condições de escrever sobre isso? Temos. Por quê? Porque o que acontece? Nossos estudos não têm um final, né? Tá certo? Ele não tem um final. Então, o que acontece? Você tem o início do movimento, mas você teve limitações. Por exemplo, você não conseguiu entrevistar várias escolas. Você não conseguiu se aprofundar no tema com N's, né? N's com muitos S's entrevistados. Então, o que você tem que trazer ali? A ideia da sua impossibilidade. Em que sentido? No sentido de que, olha, eu entrevistei, o campo de pesquisa, ela só teve aqui 2 escolas, ou então, tal coisa aqui eu só consegui entrevistar 3 professores, sabe? Você vai perceber que você vai ter barreiras, você vai ter limites, tá? E aí você precisa realmente descrever as dificuldades que você teve. Qual que é a proposta? A proposta é que cada aluno do grupo faça 5 entrevistas, de 3 a 5, na escola onde ele faz estágio. Essa é a proposta inicial. Pergunta, dá para fazer? Não sei. Tem aí o grupo, acho que é da Sara mesmo, né? Que é de instituição não escolar. Então, quantos hospitais nós vamos conseguir fazer? Com quantas pessoas? Entendem isso? Então, a proposta é que isso aconteça. Por isso que o projeto de pesquisa ele traz essa informação muito ali, muito, né, contundente. Olha, será feito isso, será feito aquilo, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado. Beleza. Quando botamos a mão na massa mesmo, muitas vezes não dá. Tá? Muitas vezes, olha, eu previ que eu ia fazer 15 entrevistas no total. Não aconteceu. Não achei as pessoas, ou então estavam fora do perfil, ou não tinha como adaptar, ou sei lá, alguma coisa ali aconteceu. Entendem isso? Então, muitas vezes, a gente trabalha de uma forma, prevê uma forma, mas na hora que põe a mão na massa, muitas vezes não dá certo. Tá bom? Então, como é que ficaria aqui um parágrafozinho de limite, né? Ou de barreira, ou de alguma coisa assim. Então, tá lá. A pergunta, né? Quais são os possíveis limites do estudo? Que outras questões poderiam ser investigadas a partir dele?
Então, lá um exemplo de um parágrafo para isso. Ó. Embora a pesquisa se concentre em uma escola pública urbana, já botei o limite. Se concentre em uma escola pública urbana, espera-se que os resultados possam inspirar estudos comparativos em contextos rurais ou em escolas privadas. Ó, no mesmo parágrafo, as meninas que entregaram o trabalho do semestre passado trouxeram a ideia da escola pública para um assunto e já trazendo a ideia de que isso poderia inspirar um estudo comparativo, por exemplo, em contextos rurais ou ainda em escolas privadas, escolas particulares. Tá certo? Crescimento profissional e acadêmico. Aí é você, né? Você grupo falando para si próprio, né? Tá certo? O que eu quero ser quando crescer, né? Quando eu me formar em pedagogia, o que vai acontecer? Então, ó, como você espera crescer como futuro pedagogo a partir dessa pesquisa? O que essa pesquisa vai trazer de contribuição para você, profissional? Tá? Então, um exemplo de como se escreve, ó, ao longo do estudo, espera-se desenvolver habilidades de pesquisa, vocês estão fazendo comigo, análise crítica e intervenção pedagógica, vocês vão fazer com o Flávio, fundamentais para a atuação profissional comprometida com a transformação social. Olha que bonito, isso parece até romântico, né? Ok? Então, eu estou ensinando vocês o caminho da pesquisa. Né? Como é que vocês enveredam por esse caminho. Tudo bem? E também já estou iniciando a análise crítica. Veja, quando você traz ali no item 2.2 do seu trabalho, você faz análise daqueles artigos que ali estão, tudo mais, o que você está fazendo? Você está fazendo uma análise crítica. Tá certo? Você está fazendo uma análise crítica. E você tem que convergir também, ou seja, trazer aquele artigo para conversar com o seu trabalho. Tudo bem? Falar assim, olha, eu escolhi cinco trabalhos aqui, né? De 5 a 8. Mas vamos dizer que você escolha 5. É interessante se eu falar assim, gente, de 3 a 5, o aluno escolhe 3. Se eu falar de 5 a 8, 5. É sempre o menor número. É sempre o menor número. Podia ser 4, professor. Não. Então, o que você tem que fazer? Você escolheu, você tinha 25, 30, dependendo do Excelzinho que você montou lá, com a quantidade de artigos que o grupo achou importante, né? Aí você separou ali de 5 a 8 para conversar no seu trabalho. E aí, essa conversa, ela tem que ser acadêmica. Tem que dizer, olha, por que converge, esses trabalhos convergem com o meu tema? Tá vendo? É importante observar isso aqui. Já tem um trabalho que dentro da mesma linha de pensamento do que eu estou desenvolvendo, e o autor lá, ou os autores lá daquele trabalho, encontraram como resultado isso, aquilo outro. E eu espero encontrar o que aqui? Eu espero encontrar mais ou menos a mesma coisa. É isso. Tá certo? Olha. E... Bom, revisamos cronograma, não foi? Beleza? Revisamos o cronograma e explicamos o capítulo 5, capítulo expectativas. Tá certo? No meu aqui falta 2 minutinhos para o break. Então, eu só vou fazer o fechamento das ideias, a gente vai para o break. Quando voltar, nós vamos falar da formatação, que é a proposta da ABNT ali, né? Que aí todo mundo fala, tem um tal de ABNT lá, tal, aquele negócio todo, né? É isso aí.
Então, nós revisamos o cronograma. Quem não tinha assistido nenhuma das aulas sobre o cronograma agora viu, tá certo? E explicamos como é que vocês vão desenvolver o capítulo 5, expectativas. Bom, teve acho que uns 2 grupos, talvez 3, na aula anterior e nessa, que me perguntaram, e o resumo, né? Me perguntaram aqui e também na orientação de Tiradentes. E o resumo, tal? Gente, o resumo é um pouquinho mais para frente, tá? Eu acredito que talvez não na próxima aula, mas aí já na outra. Deixa eu só confirmar a data aqui. É isso mesmo. 6/13, 6 nós vamos fazer o fechamento do trabalho final, né, que eu vou explicar sobre a declaração de participação, as referências, os anexos, toda essa parafernália que vocês colocam lá. E em 13 vou colocar lá o fechamento de todos os contextos, né? Então nós vamos explicar como é que faz o resumo, eu vou conferir a lista de tabela, a lista de figura, ver se está tudo ok, as siglas, se vocês colocaram lá a relação de sigla tudo bonitinho, e pronto, a gente parte para o abraço. 20 não tem aula, né? Então 20 é feriado, 20 e 21 acredito também que não tem aula. Não fui informado ainda, mas acredito que não tenha. E aí na semana seguinte é a entrega do trabalho, que é dia 25, né? 25, 27, mais ou menos, 26. Uma coisa assim, tá bom? Beleza. Vamos pro break? Isso, 27. Vamos para o break? Pronto. Bom, gente, agora nós vamos falar do formato, né? Falamos já de cronograma, falamos das expectativas, agora nós vamos falar de formato. E antes de eu falar de formato, eu quero colocar algumas coisas, revisar algumas coisas que estão ali na aula 1, 2, 3, 4, naquele meandro ali, que eu falei bastante sobre isso, mas alguns alunos deixaram passar de alguma forma, né? Mas não tem problema, vamos revisar. Então, olha só. Primeiro dos... Eita, não é isso. Apaga isso aqui. Pronto. Primeiro dos itens é assim, ó. Eu disse em algumas vezes, e mais de uma, inclusive, pessoal, procurem escrever os parágrafos com, no máximo, 5 linhas. Tudo bem? Deixa eu ver se vocês estão enxergando isso. Não, estão enxergando. Para isso. É uma parte que eu escrevo aqui, eu olho no outro computador, porque o outro computador ele espelha a forma como vocês veem. O meu espelha a forma como eu vejo. Então eu escrevo aqui e olho no outro, que aí eu sei como é que vocês estão enxergando aí. Então, parágrafos com no máximo 5 linhas. Por quê? É proibido escrever com mais, com menos? Não, não é. Não é. Mas veja, eu já comentei isso algumas vezes, eu volto a comentar de novo. Nós, e eu me incluo nisso também, tá? Nós não dominamos piamente a língua portuguesa. Sabe as flexões, a forma como o assunto deve ser colocado, como é que o conhecimento se comporta naquela frase, como é que você... Então, o que você faz? Vejam que eu utilizei esse exemplo aqui para explicar isso para vocês. O aluno começa falando de tomate, aí logo na metade da linha ele mudou para carro, que o pimentão é verde, hoje é sexta-feira e eu tô com gripe.
Então, no mesmo bloco de conhecimento, o aluno traz diversos assuntos, tá certo? E fica sem sentido. Às vezes eu tenho um trabalhão lascado, né? Um trabalhão lascado para corrigir. Por quê? Porque eu não entendo. Então, o que que eu faço? Eu não sei se vocês perceberam, quem está mandando o trabalho para mim, que eu estou adaptando as frases, algumas frases, tirando um verbo, modificando uma palavra. É sempre bem pouca alteração, tá? Muitas vezes é um verbo, muitas vezes é um pronome, às vezes é uma palavra, tá? Que está escrita ou errada, ou está num canto que não está dando muito sentido. E aí o que que eu faço? Eu vou lá e altero, eu mexo um pouquinho para dar sentido. Ok? Então, olhem no trabalho de vocês e entendam isso. Procurem deixar os parágrafos, em média, com 5 linhas. Tá certo? Inclusive, tem até indicação literária para isso. Quem escreve artigo científico para alguns tipos de revista, inclusive, existe essa indicação. Parágrafos com no máximo 5 linhas. Então, vamos utilizar isso para que vocês possam se posicionar melhor em relação ao assunto que vocês estão escrevendo. Você começa a falar do tomate, você vai ali até o ponto final, você vai falar de tomate. Próximo parágrafo, você pode até trazer a conversa anterior e continuar com ela, mas normalmente você já dá um outro sentido ao mesmo assunto ou a outro assunto. Você muda o sentido. Então, essa construção ela fica mais fácil de ler e de entender. Tudo bem? Alguma dúvida nisso? Sim ou não? Eu tenho trabalhos que eu recebi, parágrafos com 20 linhas, 15 linhas. Tem um trabalho que está comigo que o parágrafo é de uma folha inteira. A pessoa saiu escrevendo. E aí não tem pausa na leitura, não tem a questão da vírgula. Ah, lembra da vírgula? A vírgula serve para respirar. Onde tem uma vírgula, você respira. Não tem uma indicação, não tem nada. Então ficam, além da construção não atender o formato, né? Fica uma leitura muito, muito difícil. Tá certo? Tudo bem? Sim ou não? Outra dica de revisão. Nós combinamos em sala várias vezes utilizar referências com no máximo 5 anos. Lembram-se disso? Inclusive, falei assim, quando vocês foram colocar no Google Acadêmico lá, já coloca assim, ó. Lembram-se? Por quê, gente? Um artigo com mais de 5 anos, ele já não está atualizado. Aliás, com 2 anos, 1 ano, dependendo do assunto, ele já não está mais. Tá certo? Ele já não está mais atualizado. Então, hoje eu corrigi trabalho, agora corrigi trabalho, semana passada corrigi trabalho, com referência 87, 93, 96, 2003, 2011.
2009. Hoje eu corrigi com 2007, 2008, 2013. Ó, todas essas referências estão fora daquilo que nós combinamos. E nós combinamos em sala. Tudo bem? Sim ou não? É para tirar? Nós vamos ter que adaptar? Não, não está tudo bem? O que não está tudo bem, Noemi? Ah. Mas se foi um só, não há problema, Noemi, entendeu? Um só não é o grande mote, tá certo? Mas tem trabalhos que eu recebi com vários. E aí, de repente, um trabalho, aquele trabalho é interessante, aquele, né? Olha, é muito interessante, mas ele é de 17. Mas é um. Então, e ainda você, de repente, até conversando, fala, professor, utilizei aqui um trabalho de 17 ou de 18, porque o trabalho ele realmente vai contribuir muito. Porque é um trabalho na área, eu li o trabalho. Então, é um, talvez dois, mas que nem eu tenho recebido com muitos. Eu vou falar para vocês que eu recebi 2 projetos de pesquisa que não tinha nenhuma obra acima de 2020. Só para vocês terem uma ideia. Várias obras no trabalho, citadas no trabalho, várias obras, nenhuma delas era superior a 2020. Só para vocês terem uma ideia. E aí, gente, veja quando eu falo para vocês que eu fico no pé. Veja quantas vezes nós cobramos a ideia da pesquisa bibliométrica. E eu pedi para vocês fazerem um Excel. Todo mundo lembra disso, ok? E eu disse dos artigos que vocês vão utilizar, tirem de 5 a 8 para fazer o item 2.2, que é publicações sobre o tema. E os demais vocês vão utilizar no transcorrer do trabalho. E aí o aluno fez lá, eu recebi o Excel, inclusive do grupo que eu corrigi essa semana. Eu abri o Excel dele. Tem lá todas as obras acima de 2020. Na escrita, não tinha. E aí, vamos entender de novo para que você fez a pesquisa bibliométrica? A revisão bibliográfica. Todo aquele capítulo da revisão bibliográfica. Você fez por quê? Ou por que não? Para quê? Ou o aluno não entendeu o que seria a revisão bibliográfica, que era a separação dos artigos que vocês iam utilizar durante toda a construção do trabalho. Vocês não separaram 25 obras, 20, 30, sei lá, a quantidade de obras por grupo? Todos concordam com isso, gente? Vamos debater aqui. 25, teve grupo aí que está com 30, né? Não fizeram isso? E aí, se você não utilizou no trabalho, a pergunta é, você coletou isso para quê? Se você não colocou em canto algum do teu trabalho, você separou esses artigos para quê?
Essa semana um aluno falou para mim aqui no corredor, ué, e a gente precisava usar? E eu fiz essa pergunta, e você separou esses artigos para quê? Já era, são os artigos que você vai usar no desenvolvimento do seu projeto, do seu TCC. Quando eu expliquei o 2.2, eu falei assim, ó, dos artigos que você separou, pega lá 5 a 8 para você comentar no item 2.2. Os demais você vai usar no transcorrer do trabalho. Inclusive falei hoje de novo, não foi? Acho que eu falei hoje de novo aqui no comecinho da aula. Falei outra vez isso. Entendem, gente? Entendem? Todo mundo entendem? Entendem? Sim ou não? Dúvida nisso ou não? Por favor, manifestem-se. Um momento de silêncio. Quem se manifesta? Então, os alunos são fantásticos. Os alunos são fantásticos. Tá tenso, não? Eu não sei. Eu não sei entender como é que vocês estão me ouvindo, como é que vocês estão decodificando a mensagem, né? Que a gente fala isso na comunicação. Mas, gente, olha, o procedimento ele é simples e tranquilo. Vou fazer um projeto de pesquisa para qualquer curso que for. Eu vou fazer a pesquisa exploratória. O que é exploratória? É aquela pesquisa que eu vou ter o primeiro olhar para o conhecimento. Eu não sei nada sobre TEA, por exemplo. Eu vou pesquisar o que é TEA, ou se tem lá um documento, se tem uma associação de TEA, se tem publicações sobre TEA. Esse primeiro contato, ele é o contato do quê? Da pesquisa exploratória. Depois, o que eu vou fazendo? Eu vou separando as obras que eu quero utilizar. Então, eu vou separar artigo, vou separar livro. De repente eu tenho livro, né? Eu não sei se vocês têm livro, por exemplo, do Vygotsky, de Denley, Grant e um montão de outros autores aí que vocês utilizam. Eu não sei se vocês têm esses livros. Por isso que na maioria das vezes nós já indicamos artigo científico, porque você pega isso na internet. Tá, professor, eu tenho os livros do Vygotsky, eu quero utilizar aqui para... Perfeito, você vai citar o livro do Vygotsky. E aí, neste caso, não obedece à ideia dos 5 anos, né? Porque o livro, a publicação das obras clássicas, elas são antigas. Vygotsky morreu já faz um tempão. Eu acho que a última publicação dele é em 40, se eu não estiver enganado. Deixa eu pesquisar aqui. Última obra de Vygotsky. 1934. 1934. Então, se você está usando as obras do Vygotsky, não vai ser de 2020, 2019. Dele não. Pode ser alguém utilizando o material dele, mas não dele. Tá certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar todo esse contexto, vai... Josiane, eita, temos que ver, né? Temos que ver o ano do livro. Tem que ver o ano do livro, Josiane. Temos que acompanhar isso aí. Tá certo, gente? Então, vamos de novo. Se o grupo já separou as obras que vão utilizar. O grupo já fez isso.
Então, do aquele Excel que você me mandou, eu confiro o seu Excel com o seu trabalho. Por isso que eu estou falando isso. Lembra que eu pedi o Excel lá para trás? Gente, me mande o Excel com as obras, tudo pronto. E aí depois eu recebo o trabalho de vocês, o que eu faço? Abro o Word aqui e o Excel aqui. E eu vou pontuando, falo, olha, tá vendo? Essas referências não estão no Excel. Então, o grupo não utilizou a referência das quais coletou. Tá certo? Tudo bem para todos? Todos entenderam? Então, se puder adaptar, faça isso. Se ficar muito complicado, deixa do jeito que está pelo tempo, ok? Mas vocês já saibam de antemão que vocês vão ser questionadas na banca. Por que vocês estão usando uma obra de 87, de 93? O professor Ivo não disse que era 5 anos? Não, professor, ele nunca disse isso para nós. Tá certo? Tudo bem? Tá aqui, ó, 2020. Josiane, mas eu já venho comentando sobre isso já tem um tempo, desde a terceira aula. Inclusive, nós combinamos. O que me chamou muita atenção foi que nós combinamos em sala. Gente, vamos utilizar de 2020 para frente e nós vamos utilizar 3 bases de dados para fazer a pesquisa bibliométrica. Que eu sei que vocês se lembram de cabeça, mas eu só vou colocar aqui para um desencargo de consciência, tá bom? Que era a Google Acadêmico, a outra era a Cielo e a outra era a CAPES. Lembram disso? Então, nós combinamos, podia ser qualquer base de dados, né? Podia ser qualquer base de dados. Mas nós combinamos em sala para que ficasse todo mundo igualzinho. Não tivesse problema. Professor, não achei nada na base tal. Não achei nada não sei onde. Não consegui ver nada. Então vamos padronizar. Todo mundo vai pesquisar o Google Acadêmico, o Cielo e o CAPES. Quiser fazer mais alguma além dessas? Pode. Não aconselho. Mas se quiser, eu queria pesquisar. Não, tá bom, você quer, mas essas 3 tem que estar lá. Fechou? Terceira dica já resolvida. Pois bem, vamos colocar esses troços aqui para cima que eu preciso falar mais última dica. Minhas pimpolhas e meus pimpolhos. Eu ainda estou aguardando o questionário. Vou botar bem grandão assim, ó. Lembram-se de um domingo fatídico aí para trás que eu falei, gente, manda para mim as primeiras questões do questionário? Aí teve até um pessoal que me procurou aqui, falou, professor, não mandei ainda porque eu estou terminando o item 2. Falei, perfeito. Mas um integrante faz o 2, o outro faz o 3 e alguém faz o questionário. Porque o questionário é o primeiro rascunho que vocês vão me enviar, né? Ok? E aí eu vou dar as dicas, pergunta fechada, pergunta aberta, tal. Então, naquela aula, nós combinamos no máximo 20. 4 a 5 perguntas de aquecimento. Quem lembra? Eita, professor, eu vou ter que assistir essa aula de novo. Eu nem lembro do questionário, quanto mais das perguntas. Vocês lembram dos exemplos de pergunta?
pergunta aberta, pergunta fechada, pergunta que tinha carinha, que era de comportamento, pergunta de intensidade, escala Likert. Olha quanto exemplo que nós falamos. Lembram disso? Sim ou não? Moiou. Falamos tudo isso. Tá numa dessas gravações aí para trás mente. Gostaram do para trás mente? Não é que é para que tudo isso, Joseli. É assim, nós combinamos na aula, combinamos não, né? Nós conversamos na aula que um questionário tinha que ter no máximo 20, obedecendo assim, umas 3 a 5 questões para quebrar o gelo. Então, por exemplo, no começo do teu questionário, a primeira questão, qual o seu nome? Segunda questão, qual a tua formação? Terceira, quanto tempo você dá aula aqui, etc. Sabe, coisas assim, para quebrar o gelo. Olha, essas questões, elas não estão diretamente relacionadas com o teu tema. Tá certo? E aí, o que, que você faz? Espera lá que eu vou achar aqui um assunto aqui. Deixa eu ver se é isso. E aí, o que, que você faz? Você vai... Ó, eu achei a aula aqui, tá? Oi, Solange, hoje eu não vou entrar no capítulo 3, eu preciso falar a formatação, tá? Não vai dar tempo, eu tenho que terminar isso aqui e começar rapidamente a formatação, senão a gente perde a sequência aqui. Mas se der, eu ainda em 5 minutinhos eu falo. Ó, é a aula do dia 2/10. A aula de 2/10 sobre questionários. Ó. Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Porque mostrar o pau não adianta. Porque quem vai saber se a cobra está morta? Então você mata a cobra e mostra a cobra morta. Tá certo? Então, tá aí. Aula do dia 2/10, está lá. Aula sobre questionários. Tá certo? É o título do slide, é aula 9. Fala, Marco. Isso, o questionário é uma folhinha à parte, porque ela vem para mim, eu corrijo. No final, quando tiver ok, você vai colocar como anexo. Ele não entra no template, ele é um anexo. Tudo bem? Então, quem esqueceu, quem não lembra, quem não teve presente, tá aí, ó, aula do dia 2/10, tá? Questionários. Tudo bem, gente? Então, assim, procura fazer ali bonitinho, tal. Não tem pressa assim de colocar as 20 questões. Não, vai fazendo, alinhando, tal. Vai me enviando, eu já vou corrigindo, a gente já vai tal. E quando o questionário estiver pronto, fechou? Você só vai colocar como anexo do teu trabalho, mais nada. Tá bom? Beleza? É isso, Josiane. Tudo bem, gente? Perguntas? Deixa eu ver se tem mais recado. Não. Perfeito. Bom, gente, então vamos lá o formato. Eu tenho que dar aula de formato para vocês hoje e a gente precisa. Eu vou apagar isso aqui porque eu vou começar escrevendo por aqui. Esse barulheira todo é o Eduardo passando ali com o grupo dele, viu? Então, olha só. Os itens básicos, tá? Itens básicos. Margens. Vou colocar assim, ó. Margens esquerda e superior 3.
margens direita e inferior 2. Tudo bem? Isso, seu arquivinho do Word. Por quê? Eu já deixei o template que eu coloquei, já deixei no formato, mas eu acredito que o pessoal mexeu, até mesmo porque o Word dele estava desconfigurado dessa linha aí, e eu tenho recebido com margem de 1 na esquerda, com margem de 2, com margem de 2 na superior, tá? Então tá aí, ó, margem esquerdas e superior 3, margem direita e inferior 2. Vamos aqui. Fonte. Você pode utilizar Arial ou Times New Roman. Tamanho 12. Eu já deixei o template formatado em Arial. Tá? Eu já deixei o template formatado em Arial. Tá bom? Outra coisa. Alinhamento. Justificado. Gente, o que eu tenho recebido de trabalho alinhado à esquerda, alinhado à direita, tá? É complexo, porque vocês estão no 6º semestre, né? Acredito que vocês entregaram os trabalhos para trás basicamente com esse problema de alinhamento. Ou não perceberam, ou então, sei lá, conseguiram ver na época, corrigir, porque ele fica totalmente fora da forma. O alinhamento tem que ser justificado. Tá certo? Outro. Espaçamento entre linhas. 1,5. Tudo bem? Todos já sabiam disso ou isso é novo para alguém? O que eu estou revisando aqui é assunto de metodologia, tá certo? Eita. Aqui. Tudo bem para todos nisso aqui ou não? Sim ou não? Se não souber, gente, não tem problema, tá? Nós estamos aqui para a gente revisar e aprender e tal. Tainá, você não fez metodologia? Ah, você é a menina que fez aproveitamento de estudo, não é isso? Se eu não estiver enganado? Não, Sara. Tem alguma coisinha para ajustar lá também, tá bom? Então, olha só. Isso aqui são as regras básicas, tá certo? Vamos na última. Das básicas, tá? Recuo de primeira linha 1,25. Sim, normalmente quem dá metodologia já cobra isso, né? Quem faz a metodologia já cobra isso e já coloca isso como ponto, tudo bem? Vocês estão indo embora da aula? Ó, o pessoal todo tá aqui assistindo aula, todo indo embora. Vamos colocar 22 faltas para todos, né? Nós estávamos aqui fazendo o nosso texto. Eu coloquei boa noite aí, só o que deu para fazer. Depois eu vou assistir a aula. Vocês estão entendendo, gente? Tá tudo aqui, ó, tudo caindo fora. Vamos assistir o jogo do Palmeiras. Tchau, professor. Tchau, tchau. Professor, eu vou te mandar o e-mail agora. Sim, senhor. Tchau, 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 tchau. Ixi. Não garanto. Então, olha só. Agora eu vou mostrar rapidamente como é que é isso no Word, tá bom? Então, eu vou pegar aqui um documento qualquer.
Deixa eu ver se eu tenho um. Tá bom, não tem. Então eu vou abrir o Word meu aqui. É um Wordzinho, beleza? Tá aqui. Joia. Vou pegar aqui um texto qualquer. Poderia desenvolver aqui. O que eu vou desenvolver? Ok. Tá aqui, contexto escolar, um arquivo. Establishing a security connection. Espera lá que eu estou abrindo o arquivo aqui, viu, gente? Ah, demorou demais. Tchau. Instituto Neurosaber. Eu vou pegar esse trecho aqui, ó. Então, vou pegar, fazer um copy e cola rapidinho, tá? Ok, 2 parágrafos, quero mais um. Tá, eu vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Tá, pronto. Copy e cola. Já vou abrir para vocês enxergarem o que eu estou fazendo aqui de bagunça. Pronto. Então vamos lá, ó. Eu vou fechar isso aqui. Vou compartilhar o meu Word, tá bom? Deixa eu ver se vocês estão enxergando isso aí. Então, ó, eu peguei alguns parágrafos, eu fiz um copia e cola do site da Neurosaber, tá bom? Ok? Então veja, ele está desformatado. Intencionalmente, eu coloquei ele sem formatação nenhuma, sem nada. Eu copiei, coloquei. Como é que faz isso? Ó, tá vendo? Tem um item aqui assim, ó. Ó. Tá vendo? Ó, manter somente o texto. Ah, aqui não dá para ver no assunto, né? Você clicando com o botão direito, ele aparece a forma como ele tipo, não abre aqui, é outro compartilhamento. Ele abre o menuzinho e tem um A grande que diz ali, compartilhar somente o texto, tá certo? Então veja, ó, tá totalmente desformatado. Eu vou aumentar um pouquinho mais. Pronto, ó. Então o começo do meu Wordzinho aqui em cima. Então, ó, primeira coisa, todo início de capítulo é página nova. Então vamos dizer que eu esteja fazendo a introdução. Ó. E aí o alinhamento, ok? Olha lá. Perfeito? Tudo bem? Sim ou não? Beleza. Então, ó, eu escrevi introdução. O que eu vou fazer? Ó, negrito aqui em cima, ó, negrito. Observe que ele está numa fonte diferente, eu vou colocar Arial, tamanho 12. Ó. Tudo bem? E aí, para eu já colocar o justificado, o que eu faço? Ó, eu seleciono todo o trabalho, ó, selecionei tudo. Olha aqui em cima, ó. Ó. Todos estão enxergando o botãozinho aqui? Ó. Ó. Pronto.
Veja que ele já justificou, ou seja, ele alinhou na margem esquerda e na margem direita. Tudo bem? Sim ou não? Tem uma outra forma, só que vocês não estão vendo aqui, mas no vídeo, quando vocês assistirem, eu vou deixar gravado, tá? É você clicando no menu parágrafo, que está aqui, ó. Você clica aqui no menu parágrafo, ele abre uma outra tela. Deixa eu ver se eu fizer assim, será que ele abre? Deixa eu ver. Não, mesmo assim ele não mostra para vocês. Mas na gravação, quando vocês assistirem, vocês vão ver o que eu estou falando, ó. Clica aqui, ele abre, aí o primeiro item é alinhamento justificado, tá? Porque às vezes a pessoa fala, professor, mas eu não estou vendo esse botãozinho aí. Então eu estou fazendo pela tela aqui, ó, justificado. E nessa mesma tela tem lá assim, ó, espaçamento entre linhas. Aí eu vou escolher 1,5. Observe o que vai acontecer com o texto, ó. Percebe que ele abriu um pouco? Abriu um pouco? Tudo bem? Todos perceberam isso? Ok? E aí, o que é o recuo de primeira linha? É aquele assunto que a gente aprende na escola. Parágrafo, primeira linha, 2 dedos, travessão. Lembra disso? Quem lembra disso? Parágrafo, primeira linha, 2 dedos, travessão. Isso é antigo, hein? Isso é antigo, hein? Então, você tem duas formas. No seu teclado, tem uma tecla do lado esquerdo, tem uma tecla chamada Tab. Tab. Ó, Tab. Alguns computadores é uma seta para lá e na linha de baixo uma seta para cá. Fica assim, uma para lá, outra para cá. Tá certo? Junto, na mesma tecla, uma para lá e para cá. Mas normalmente é a palavra Tab. Eu vou apertar o Tab uma vez, tá? Uma vez. Ó. Ele não foi 1,25. 1,25, ele tá aqui, ó. Tá vendo a linha? Ó, 1,25 tá aqui. O que eu faço? Ó, mais uma vez o Tab. Pronto, tá aí o início do parágrafo. Tudo bem? Tá aí o início do parágrafo. E aí o que eu faço? Terminou aqui, ó, tem espaço, eu venho, faço isso, um Tab 2. Ó. Isso aqui é subtítulo? Então eu venho, ó. Tem espaço? É subtítulo? Clico, negrito. Venho na primeira linha, Tab. É subtítulo? Tal. Primeira linha, Tab. E assim sucessivamente. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Pronto. Esse é o básico do básico. O que nós vamos fazer agora? Só ver as questões das margens. Está vendo aqui em cima, ó, layout de página? Sim ou não? Ó, layout de página. Ok? E eu vou clicar nesse primeiro botão aqui, ó, margens, ó. Ele não vai exibir para vocês aí, mas no vídeo vocês vão ver que ele abre um monte de modelo. E um dos itens, o último, é margens personalizadas. O que você vai fazer? Você vai clicar em margens personalizadas, vai abrir uma telinha, ok? Deixa eu ver se vocês vai exibir isso para vocês. Acredito que não. Mas vai ficar gravado no vídeo. E aí vocês vão escolher, digitar
a margem que eu expliquei. Esquerda, superior 3, direita, inferior 2. Ok? Pior que agora o Word travou aqui para mim. Tá rodando aqui, ó. Olha lá, tá rodando. Mas aí você já tem como conferir. Tudo bem, gente? Dúvidas ou não? Quanto o Word, não sei se ele vai... Ah, apareceu. Para mim ele apareceu, tá? Ó, eu vou configurar, ó. A margem esquerda está certa, mas a superior não. A inferior e a direita também não. Corrigir os pontos. Olha o que vai acontecer com a estrutura do trabalho, ó. Percebe que aqui diminuiu bastante, ó. Tá certo? Ó a distância aqui, ó. Essa distância é 3. Essa distância aqui é 2, ó. Tá certo? Eu vou deixar no vídeo. Eu vou tentar gravar mais coisas no vídeo para vocês no final de semana. E para vocês acompanhar o vídeo de formatação. Essa aula aqui é só sobre formatação. Então, o seu trabalho está lá, está montado bonitinho, precisa formatar, precisa, pronto. Então, o que você vai fazer? Você vai seguir os passos que nós estamos colocando aqui na aula. Tá vendo que o texto já ficou mais alinhado? Ó, eu vou reduzir, estava em 150%, eu vou reduzir para 100%. Ó. Olha a diferença. Quando nós copiamos, não tinha, ó, veja que ele está, todo ele já seguindo uma sequência estética, né? Tudo bem? Beleza a todos ou não? Tá, eu vou descompartilhar aqui e vou voltar para esse aqui, para esse computador. Aqui, voltei. Então, início de capítulo sempre em nova página. Ah, professor, mas eu tava digitando e aí ficou o final do capítulo 1 ficou numa folha com 3 linhas. Vai ficar tudo isso em branco? Vai. Fica tudo em branco. Porque o capítulo 2 tem que começar numa nova página. Tá? Eu vou pegar ver se tem um exemplo aqui. Ó, esse é o final do capítulo 2 desse trabalho aqui. Olha o espaço em branco que está aqui, ó. Tá certo? Quando você virar a página, ó, capítulo 3. Tudo bem? O capítulo é sempre em letra maiúscula. Os subitens nós chamamos de capital letters, ou primeira maiúscula e o resto minúsculo. Tudo bem? Sim ou não? Capítulo, letra maiúscula, subitens, primeira maiúscula, o resto minúsculo. Tá certo? Vamos ver outro exemplo aqui, rapidamente para a gente... Faltam 2 minutos no meu aqui, dá tempo da gente conversar ainda. Ó a introdução, ó. Letra maiúscula. Ó. 1.2, tá vendo? 1.2, 1.21, 1.3, tudo primeira maiúscula, segunda e o resto minúsculo. Primeira maiúscula e o resto minúsculo. Tudo bem? Dúvidas? Eu acho que é isso. Não tem muita coisa
mais nova assim para colocar. Dúvidas, pessoal? Então, eu vou pedir encarecidamente para os trabalhos, aqueles trabalhos que eu recebi todos eles desformatados, tudo assim, alinhado à esquerda, alinhado ao centro, sabe? Tipo o aluno que fez copia e cola de artigo e colocou lá e acha que o professor não vai saber que é aquilo. Ah, é muito legal. Ele não vai perceber. Então, ajeita, formata bonitinho, né, tal, porque o trabalho fica apresentável, tá certo? O trabalho fica apresentável e aí dá até para corrigir. Então vamos relembrar, ó, parágrafo, né, com no máximo 5 linhas, referências a partir de 2020, o questionário que eu sei que amanhã já está tudo pronto, todo mundo já está com questionário pronto. Em termos de formatação, tá aqui margens, fonte, alinhamento, espaçamento entre linha, recuo de primeira linha, né? Tudo isso foi revisado. Tá certo, meus pimpolhos e minhas pimpolhas? Alguma pergunta? Se não, passei 1 minuto. Serei penalizado por esse 1 minuto a mais. Então, dúvidas, alguma coisa? Se não tiver, meu cordial boa noite, né? E por favor, agilizem, mande os trabalhos até domingo, porque nós só temos 3 aulas. Dia 20 é feriado. Então vocês vão ter comigo. Semana que vem é 6, 13 e 27. 6, 13 e 27. Em 25, vocês precisam entregar os caderninhos, tanto aqui quanto no Tiradentes. Na aula de 27, eu vou explicar a apresentação que começa na semana seguinte, que é a 1ª de dezembro. Tudo bem? Então, tá gravado aqui, depois vocês vão assistir essa aula de novo, espero. E aí vocês vão ver, nós temos aula do dia 6 e do dia 13, só aula mesmo. Depois feriado, depois apresentação. Diga, senhora Lourenço. Começa na 1ª semana. Porque porque N1 vocês não tiveram prova porque projeto de pesquisa não tem prova, certo? Pronto, então a primeira data de apresentação é na 5ª da N2. E aí eu preciso ver onde é que os professores estão, de que forma estão, e aí eu vou agendando. Por isso que eu preciso que todos preencham lá o forms lá para eu, né, começar a agendar, porque tem professor que quer participar de alguns trabalhos, já me cobraram. Olha, eu quero participar da banca do grupo tal. Tá bom, eu vou ver que dia que é, eu te chamo. Porque tem tema que tem professor que adora aí, né? Tem tema aí que tem professor que... Beleza? Se enroscar um pouco, eu não tenho problema. Eu posso colocar na outra semana ainda, não tenho problema. Mas aí eu dependo dos outros colegas que vão estar na banca com vocês. Tá bom? Certo, meus pimpolhos? Gente, pergunta se não tiver, já estou aqui me despedindo, né? Para não segurar vocês muito mais tempo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Hoje nós revisamos um bocadão de coisa, né? É isso? E vamos partir para cima. Essa é a ideia. Tá bom? Boa noite.